Olá, estudantes, dando continuidade ao nosso curso. Então, nós podemos constatar que, comparando movimento unidimensional e rotações, nós temos variáveis análogas. Um exemplo é para um deslocamento x, eu posso ter um deslocamento angular θ, para a velocidade v, eu vou ter a velocidade angular ômega e assim por diante. O objetivo da aula de hoje é buscar o análogo à força na rotação. Então, que grandeza seria o análogo à força para uma rotação? Então, nós iremos fazer isso na aula de hoje, tá? Então, uma boa aula a todos. Então, como eu havia orientado no começo da aula, nós podemos avaliar que para cada variável do movimento unidimensional, eu tenho uma variável análoga para rotações. Então, por exemplo, o meu deslocamento linear x, eu vou ter o ângulo θ como variável análoga, bem como a velocidade linear v, que é a derivada da função posição com respeito ao tempo, ela vai ter uma variável análoga para a rotação, que é a velocidade angular, que nada mais é que a taxa de variação do ângulo com o tempo. Assim também nós temos a aceleração aqui, ó. A aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo, bem como a aceleração angular também é a derivada da velocidade angular com relação ao tempo. Então percebam que essas variáveis elas obedecem à mesma estrutura. Então agora o objetivo é encontrar qual é a variável análoga à força. E eu já escrevi ela aqui em cima, é o torque, tá? Então, obviamente que eu vou criar uma estrutura, eu vou seguir uma sequência que eu vou definir essa variável de uma forma bem interessante, tá bom? E como vai ser isso? Primeiramente, eu vou avaliar qual é o trabalho realizado por uma força. E o trabalho realizado por uma força é força escalar deslocamento. Portanto, o trabalho realizado por uma rotação, um trabalho realizado por uma força e uma rotação, ele tem que ser algo semelhante a essa variável análoga que é o torque, vezes produto escalar do torque com o ângulo, porque eu tenho uma estrutura análoga. Então, força escalar deslocamento tem que ser análogo ao torque escalar o ângulo. E é isso que nós iremos fazer na aula de hoje. Então, primeiramente, eu irei calcular o trabalho de uma força em uma rotação. Trabalho em um deslocamento infinitesimal, ele vai ser força escalar deslocamento, lembrando que como o deslocamento infinitesimal, a força é constante, aí eu posso escrever ele como um produto escalar, eu não preciso escrever como uma integral, porque como meu deslocamento é infinitesimal, obviamente eu admito que a minha força aqui ela é constante, porque o deslocamento é tão pequeno que a variação da força eu posso considerá-la desprezível ou constante. Então, obviamente que, da mesma forma que velocidade é a taxa de variação da posição com o tempo, e velocidade angular é a taxa de variação do ângulo com o tempo, o trabalho numa rotação infinitesimal vai ser essa variável análoga à força que eu estou denominando, chamando ela de torque, o escalar o meu ângulo Δθ. Eu estou colocando o ângulo como vetor porque eu já defini que ângulo é vetor, portanto o torque tem que ser um vetor. Então depois a gente vai entender a natureza vetorial aqui do torque, tá bem? Então,
partindo desta ideia aqui, nós iremos identificar o que é o torque, tá bem? Por quê? Porque num deslocamento infinitesimal, eu sei que no deslocamento infinitesimal em uma rotação, eu sei que o meu deslocamento é um segmento de reta. Então eu posso calcular o trabalho dessa forma e, consequentemente, eu posso comparar com o trabalho realizado pelo torque, tá bem? Então, a ideia da aula de hoje é buscar uma analogia. Então é isso que nós iremos fazer com base em um exemplo de um trabalho em um deslocamento infinitesimal. O que nós vamos pensar aqui no meu exemplo? Nós vamos pensar o seguinte, ó, a minha barra, ela está presa na origem aqui, e eu tenho uma força F, que ela faz um ângulo φ com a direção da barra, sendo aplicada a essa distância R da barra aqui. Então a minha pergunta é, primeiro, qual é a componente da força F na direção do deslocamento de P até P', porque esse deslocamento infinitesimal produz uma rotação infinitesimal, já que a barra está fixa. Então, o que nós temos aqui, ó, é que a projeção de F na direção do deslocamento é a projeção perpendicular aqui à barra. Portanto, a projeção de F. Então, essa projeção que produz deslocamento, ela é F seno φ. Então, é importante anotar isso, que F perpendicular, então eu represento como um T de cabeça para baixo, porque aqui eu tenho um plano e, consequentemente, uma linha perpendicular aqui, uma reta perpendicular, tá bem? Então, essa é a projeção de F que produz deslocamento. Então, vou anotar aqui. Lembrando que a projeção paralela aqui, ó, ela, que é o F cosseno, no caso aqui ela só vai produzir uma tração na barra. Como a barra é um corpo rígido, essa tração ela não vai produzir deformação na barra, porque a barra é um corpo rígido e, consequentemente, a componente perpendicular ela vai produzir um deslocamento. E a minha pergunta é, qual é esse deslocamento aqui? Esse deslocamento aqui é esse arco aqui, né? Essa distância P até P'. E essa distância P até P', ela vai ser o meu módulo do meu vetor R aqui, vezes o meu ângulo aqui, infinitesimal delta-θ. Ok? Então, essa distância aqui é o meu raio vezes o ângulo. Então, esse deslocamento infinitesimal é o raio vezes o ângulo. Perfeito. Então, se eu tenho a força que produz o deslocamento e tenho o deslocamento, eu posso calcular o trabalho. Então, é isso que eu irei fazer aí, calcular o trabalho nesse deslocamento infinitesimal. Então, o trabalho no deslocamento infinitesimal de P até P', né, que é um segmento de reta por ser um deslocamento infinitesimal, então, consequentemente, esse ângulo aqui, ó, delta-θ é infinitesimal, então ele vai ser a força, que é F seno φ, vezes o deslocamento, porque o deslocamento, a força tem a mesma direção do deslocamento, que é R delta-θ. Então, percebam aqui que agora eu estou aonde eu precisaria estar. Então, eu irei reescrever essa equação de uma forma que eu possa identificar
o que é o meu torque comparando as duas equações. Então, reescrevendo essa equação, nós temos o quê? Que R vetor F seno φ, ele é o meu torque, porque eu vou numerar as equações aqui. Então, essa aqui vai ser a equação 1, essa aqui vai ser a equação 2 e essa aqui vai ser a equação 3. Então, quando eu comparo a 2 com a 3, eu posso concluir o quê? Se que para cada variável do movimento unidimensional eu tenho uma análoga à rotação, o trabalho em uma rotação ele tem que ser o quê? Essa grandeza análoga que eu estou chamando de torque vezes o ângulo, porque o trabalho num deslocamento infinitesimal, ele é força escalar deslocamento. Perfeito? Então, eu estou calculando o trabalho em um deslocamento infinitesimal produzido por uma rotação infinitesimal. Então, qual vai ser o trabalho nessa rotação? Ele vai ser o torque vezes o ângulo, justamente porque x é o meu análogo ao deslocamento delta-θ. Então, F vai ser análogo a esta variável que eu estou chamando de torque. Então, o que vai ser essa variável torque? O meu trabalho ele pode ser escrito alguma coisa vezes o meu ângulo delta-θ. Dessa forma, o meu torque ele vai ser módulo do raio, módulo da força, vezes o seno de φ. Ou seja, torque é RF seno φ. Então é isso que nós iremos fazer na lousa, na próxima lousa. Então não fica difícil aqui verificar que, obviamente, que o torque ele provém de um produto escalar, produto vetorial entre os vetores RF. Porque justamente ele significa que eu estou tomando a componente perpendicular de um vetor com relação ao outro e fazendo o produto. Quando eu tomo a componente perpendicular de um vetor em relação ao outro e faço o produto, essa é uma relação de produto vetorial. E é isso que nós iremos verificar agora. Então, nós podemos escrever o torque como sendo a componente perpendicular da força com relação a R vezes o meu vetor R, tá? Eu não estou colocando o vetor aqui porque eu estou tomando um módulo, tá bem? E não tem diferença aí nenhuma de eu pegar a componente perpendicular de R com relação a F, tá bem? Então essa aqui, ó, é a componente perpendicular de R com relação a F, ó. Essa aqui é o meu R paralelo e este aqui, ó, é o meu R perpendicular. Se você perceber aqui, ó, este R perpendicular aqui, ó, ele é R seno φ, ó. Então esse ângulo aqui, ó, é φ. E esse ângulo aqui, ó, é π sobre 2 menos φ. Então, esta componente aqui, ó, ela é R cosseno de π sobre 2 menos φ. Então, vamos verificar isso. Então, aqui você tem que usar aquela propriedade de cosseno de A menos B. Então, cosseno de A menos B, ele pode ser escrito dessa forma. Então, vai ser R que multiplica, abre parênteses, cosseno de π sobre 2, cosseno de φ, e aí troca o sinal mais seno de π sobre 2, seno φ. Então, o que eu tenho aqui é que o meu R, cosseno de π sobre 2 é 0, então esse termo cancela, seno de π sobre 2 é 1, então o meu R perpendicular nada mais é que o R seno φ.
Então o torque, ele pode ser escrito também como sendo magnitude da força vezes a componente perpendicular do raio, que é R seno φ. Então, a componente perpendicular do raio. Então não tem diferença se eu tomar a componente perpendicular da força e a componente perpendicular do raio. Lembrando que para eu aumentar a magnitude do meu torque, ela pode ser feita aumentando a componente perpendicular da força ou a componente perpendicular do raio. E nós podemos constatar isso, que nós temos mais torque quando eu empurro uma porta a uma distância maior do seu eixo de rotação. Então, quando eu estou mais próximo do eixo de rotação, menor é o torque realizado, tá bem? Então, desta forma aqui nós constatamos, né, que o torque ele é descrito por um produto vetorial. E qual é esse produto vetorial? Então vamos verificar qual é o produto vetorial do torque. Então a primeira coisa que nós precisamos constatar é o seguinte, que eu avaliei que o torque ele tem que ter a mesma direção e sentido da minha rotação, justamente para que aquela equação do trabalho ela seja válida. Então, basicamente, dessa forma fica simples de se determinar qual é o vetor, qual é o produto vetorial do torque. Então, se eu escrever o produto vetorial nessa ordem R vetor F, então o produto vetorial aqui para o torque, obviamente que ele vai ser o módulo de um vetor, módulo de outro vetor e o seno do menor ângulo entre esses dois vetores. Ele vai satisfazer aquela equação que eu descrevi, a equação 3, e além disso, eu vou ter que o meu torque ele vai ter a mesma direção e sentido do meu vetor deslocamento angular ou rotação infinitesimal, e desta forma o produto escalar vai ser entre dois vetores com mesma direção e sentido, tá bom? Torque e ângulo, ou seja, o trabalho realizado é positivo, porque se eles fossem em sentidos opostos, este torque ele não estaria introduzindo energia no sistema, ele estaria retirando energia do sistema. Então tem que ter essa consistência. O torque ele tem que ter a mesma direção e sentido da rotação, desde que esse torque esteja acelerando. Obviamente, se o torque ele estiver diminuindo a velocidade angular, nesse caso aí o meu torque ele vai ter sentido contrário à rotação, e aí ele vai estar retirando energia do sistema, tá bem? Então vamos lá. Então a ideia aqui básica é representar uma rotação qualquer e a direção e sentido do vetor torque. Então o que nós temos aqui? Ó? Então nós temos uma rotação aqui, ó, o meu vetor R e o meu vetor F. Deixa eu colocar ele de uma forma aqui dessa forma aqui, que F, esse ângulo aqui é 90 graus, tá? E o meu torque aqui, ó, ele vai estar apontando para cima. Então é isso que eu tenho aqui, tá? Então eu vou ter o meu vetor R para a direita, o meu vetor F perpendicular aqui ao meu vetor R, com o torque apontando para cima, lembrando que esses vetores aí eles são tri-ortogonais. Então, regra da mão direita, palma da mão sobre o vetor R, com o indicador apontando para o sentido do vetor R, projeta a palma da mão sobre o vetor F, e o polegar ele vai me dar a direção e sentido do torque. Então, obviamente que se eu fizesse F vetor R, o que aconteceria? O torque estaria para baixo, e aí
o meu produto escalar daria negativo, que não é o que refere-se ao problema que eu estou tratando. No problema que eu estou tratando, esse torque, essa força, ela está introduzindo aceleração angular, está aumentando a velocidade de rotação e, consequentemente, aumentando a energia. Então, esse trabalho, ele introduz energia no meu sistema. Então, esse trabalho tem que ser positivo. Então, da mesma forma em que, se essa rotação aqui ela fosse no sentido horário, este torque, o vetor torque, ele estaria apontado para baixo. Então, vamos verificar isso. Então, percebam aqui, ó, que aqui é um pouquinho, aqui eu tenho que fazer um malabarismo. Ó. R vetor F, então, ó, R vetor F, torque para baixo, tá bem? Então, este é o produto vetorial que nós utilizamos para calcular o torque. Então, percebam que o torque ele pode ser aumentado de duas formas, aumentando a intensidade da força, e isso é a componente perpendicular da força ao raio, né, porque isso aqui é um produto vetorial, ou aumentando o meu braço de alavanca. Quanto maior for o braço de alavanca, maior será meu torque. Bem, pessoal, a aula de hoje nós encerramos, né? Nós introduzimos o vetor torque através de uma analogia entre o trabalho por um deslocamento infinitesimal comparado com o trabalho em uma rotação infinitesimal, e dessa forma conseguimos obter a grandeza torque. Agora, ainda seguindo essa linha de analogia, nós vamos buscar qual é o meu análogo ao meu momento linear. E, consequentemente, avaliar a lei de conservação que nós não vimos aqui, né? No capítulo anterior, nós tratamos de conservação de momento linear. Agora, nós vamos tratar de outra grandeza de conservação, que é a conservação do momento angular. Então, é este análogo que nós iremos buscar na próxima aula. O análogo ao momento linear, que eu já disse aqui que é o momento angular. Então, pessoal, continue assistindo as minhas aulas, continue fazendo os exercícios, continue tomando as notas e bons estudos para vocês, e até a próxima aula.